vários tomistas ressaltam que se trata de um opúsculo muito importante. Alguns, como o Cornélio Fabro, de quem provavelmente aqui os professores que vão me seguir aqui falarão, consideram, alguns como o Fábio, consideram que se trata da última explicitação da metafísica de Santo Tomás. Então, embora seja pequeno, um opúsculo pequeno em tamanho, ele é grande em importância. E para finalizar, antes de passar a palavra ao professor Paulo Paitanin, que no atropelo aqui, nós acabamos atrasando um pouco, eu esqueci simplesmente de dizer sobre o que falariam cada um, sobre o que falaria cada um deles. O Astorga já falou sobre a tradução, o professor Paulo Paitanin falará deste livro, especificamente, e os professores Carlos Frederico e Sérgio falarão da novidade da metafísica do Santo Tomás em relação às metafísicas anteriores e sobre o que mais lhes aprovém. Então, passo a palavra ao professor Paulo Paitanin. Obrigado, boa tarde. Olha, é um verdadeiro milagre. Tardes de chuva, vocês querendo ouvir os anjos, hein? Isso é importante, isso me alegra muito, porque há muito tempo, desde que deve ter passado o mesmo com o professor Carlos Frederico, quando veio de Roma, com o seu doutorado, tentar implantar aqui uma seriedade em estudos medievais, tomistas, mesmo que está ocorrendo com o professor Sérgio Salles. De fato, isso é uma grande conquista, encontrar amigos que querem efetivamente aprender, se dedicar a estudar. Antes de mais nada, agradecer ao CIS por esse empreendimento tão valioso, tão importante, e a presença também do professor Frederico, Carlos Frederico, amigo de longa data, especialista no pensamento Tomás de Aquino, sem dúvida alguma, uma grande representação do tomismo no Brasil, o professor Sérgio Salles, amigo, também recentemente doutor, uma tese brilhante, estará nos presenteando com uma entrevista na Akinat, na edição da internet. O Astorga, que foi meu aluno, me importunou com muitas questões metafísicas, mas foi válido. Eu me lembro uma concretamente quando falávamos sobre os anjos em Tomás de Aquino, em referência a essa obra de Deus. Mas isso é um problema metafísico, isso é bom. Foi bom perceber que ele já estava percebendo a dimensão e a distinção, obviamente, entre a filosofia dos anjos e a angelologia. São complementares, mas distintos. O professor Carlos Nogueira, grande batalhador, lutador, tradutor. Isso é uma grande alegria para nós, ter uma pessoa que se dedica efetivamente a um trabalho árduo de revisão, de tradução, ao Astorga, e particularmente também a um amigo que veio de longe, o Jorge Barreira, ele está de passagem pelo Rio, está aqui nos presenteando com a sua presença. Eu gostaria de começar citando a abertura do livro, que Tomás de Aquino mesmo diz: uma vez que não podemos participar das solenidades sagradas dos anjos, não devemos deixar de passar o tempo da devoção sem nada fazer. Deve-se, portanto, compensar pelo trabalho da escrita o que está subtraído ao ofício do canto litúrgico. Vamos situar essa abertura. Essa obra foi escrita por Tomás a pedido do seu secretário, do seu irmão dominicano, Reginaldo de Viperno, que o acompanhou nos últimos praticamente 9 anos de sua vida. Nós temos aqui dessa simples frase nós tiramos duas coisas. Por que Tomás de Aquino, aspas, pede desculpa por não participar do ofício dos anjos? Estamos por volta do ano de 1271, há 3 anos e meio da morte de Tomás de Aquino. Já se encontra bastante enfermo, embora não tenha tratamento nenhum, mas já há impactos de cansaço, de dedicação, uma jornada de trabalho por mais de 14 horas, imagina, estudando, trabalhando. E à noite também, como se não bastasse, dedicava à oração na capela de São Nicolau. Antes dos seus irmãos irem à capela celebrar, ele já estava lá rezando a tempo. E, obviamente, isso fez com que ele perdesse algumas solenidades. Uma delas, um ofício angélico, uma tradição beneditina. Ele teve a sua primeira educação beneditina no mosteiro de Monte Cassino, e essa tradição foi incorporada também, posteriormente,
já a partir de 1250 a tradição dominicana, né, e já em 1271 é uma prática comum o ofício angélico. Em função também não só do cansaço, mas também da atividade intensa acadêmica, a pedido de tantos abades, papas, príncipes, que desse conta de dar resposta a alguns problemas, e esse era um pedido particular que ele não poderia deixar de responder, um pedido de um secretário, de um amigo. Ele inicia essa obra dizendo justamente isso: eu não posso rezar, vou escrever alguma coisa. Essa obra, ela é autêntica, ou seja, a variante dos catálogos da obra de Tomás de Aquino tem uma variação incrível, alguns catálogos colocam 113, 75, 79, outros 40. Ela está comumente em todos os catálogos, só que ela é autêntica. O processo de canonização de Tomás de Aquino, aliás, na canonização de Tomás de Aquino, 18 de julho de 1323, o catálogo aspas, oficial apresentado para a canonização, ela é incontestavelmente a obra que ninguém tem dúvida de que ele escreveu, embora seja uma obra inacabada. Com relação à data, já é um problema. Pesquisando o texto, nós vemos algumas citações de São Tomás que nos dá mais ou menos uma identificação do período. Ela é seguramente posterior, né, a 1268, mas também não é posterior a 1271, está entre essa faixa de época. Por quê? Como nós podemos fazer essa datação? Porque no manuscrito não tem, no protocolo, na abertura, no caput, na introdução do documento, não há nenhuma indicação de Tomás de Aquino. Mesmo porque essa obra não foi redigida para público, não foi redigida para universitários, foi pedido de um amigo, então não era de se esperar que houvesse essa data. Em 1268, Alexandre de Moerbeck, também dominicano, tradutor, havia feito a tradução da Elementatio Theologica de Próclo, a primeira versão latina desse século XIII, com uma edição, aspas, crítica, porque ele se valeu de 3 manuscritos. E Tomás de Aquino já cita, então, essa obra no De Substância Separata, então, nos dá a entender que foi posterior à tradução de 1268. E tem que ser antes de 1200, da metade do primeiro semestre de 1271, pelo simples fato da condenação de 1270, já explico. Tomás de Aquino, em 1269, ainda em Nápoles, foi chamado para ir a Paris, no finalzinho de 1269, chegou lá para resolver uma questão antimendicante, ou seja, os diocesanos achavam que não era de se seguir o que os franciscanos e dominicanos propunham na universidade, como desapego total aos bens. Dessa controvérsia, dessa batalha intelectual que muito cansou Tomás de Aquino, saíram nada menos que 3 obras, no percurso de 1270 até 1272. O Militar do Intelectus, De Spiritualibus Vitae, ou seja, da vida espiritual, sobre a unidade do intelecto, e contra retraentes. E ainda, mais tarde, o Contra Errores Grecorum, contra os erros gregos. Essas obras são de caráter litúrgico, pedagógico, teológico. Não obstante, todas as bases argumentativas são metafísicas e filosóficas. E nelas se enquadra também o De Substantia Separatis, que, embora tenha sido uma obra não polêmica, uma obra de resposta a um amigo, pelo afã da época se incorpora também esse embate intelectual.